Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e eu explico essa brincadeira que a gente faz aqui, que é para reforçar a identidade do povo sul-mato-grossense. E aqui a gente traz convidados da nossa terra, do estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou Sabrina Baez e a gente está aqui hoje para compartilhar histórias inspiradoras de pessoas comuns, como eu, você, o Júnior e o Werner, que conseguiram encontrar o seu propósito. E quando a gente conecta com o nosso propósito, a gente é capaz de mudar a nossa vida e a vida de outras pessoas. E a cada episódio vamos explorar relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram seus medos, superaram as suas angústias e encontraram confiança para se tornarem referências. Nós do NovoCast acreditamos que essas histórias compartilhadas possam servir de inspiração para você e guiar você em novas possibilidades. E hoje a gente está com uma pessoa extremamente especial aqui, né, Sabrina? A apresentar pra gente. Hoje vai ser uma conversa incrível. E a gente convida vocês para vir com a gente nessa jornada de descoberta, de transformação pessoal, porque toda a história que vem aqui, ela vai te inspirar de alguma forma, ou ela vai te ajudar a melhorar alguma coisa no seu lado pessoal. E aí eu vou ter que ler aqui, porque o currículo dele é um pouquinho grande, né? A gente está hoje aqui com o nosso querido maestro, instrumentista, arranjador, compositor, educador musical, né? É o maestro Eduardo Martinelli. Ele mora aproximadamente quase 20 anos aqui em Campo Grande. Está à frente da nossa orquestra sinfônica. Você sabia, gente, que nós temos aqui em Campo Grande uma orquestra sinfônica? E colabora com diversos projetos de ensino da música através desses instrumentos da orquestra. Ele também trabalha em Corumbá, colaborando com o projeto social e artístico Moinho Cultural. Ele vai contar um pouquinho mais pra gente. Uma das características é a constante valorização da música brasileira, a integração com artistas regionais, como Geraldo Espíndola, Delinha, Márcio de Camilo, Gerry Espíndola, Rodrigo Teixeira, Evelyn Lechuga, Guilherme Rondon, enfim, ele vai contar pra gente também essas experiências e também com a nossa incrível TT Espíndola, né? Então ele vai contar detalhes pra gente de como isso aconteceu. E aí, olha só, pessoal, ele é condecorado também com a Ordem do Mérito Cultural Maestro Carlos Gomes, que é uma comenda e medalha reconhecida pelo Ministério da Cultura do Governo Federal. E é isso. Vem tomar tereré com a gente. Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso maestro Eduardo Martinelli. Eduardo, obrigada por você estar aqui conosco, tá? Vamos dar um oi pra galera aí, a gente já começa. Eu que agradeço. Estou feliz demais de estar aqui. E acho que esse podcast vai ser muito bacana. Só os bastidores aqui, a gente já estava... Tô bem... Tô ansioso já. Legal. Então vamos começar. A gente sempre quer saber um pouquinho assim da tua vida antes de ser maestro, né? Você é daqui do estado? De onde você veio? Eu nasci na capital de São Paulo, no bairro do Jabaquara. Mas eu tô aqui já desde 2004. Então já é o lugar onde eu mais morei, né? Eu nasci em São Paulo. Quando eu tinha 2 anos, mais ou menos, eu fui rapidamente para Santos, voltei para São Paulo, fui para o interior. E fiquei até uns 10 anos de idade, mais ou menos. Aí depois fiquei em São Paulo de novo até uns 13 e fui para o litoral. Do litoral, eu morava em Itanhaém e vim para cá em 2004. Então, e daí de lá... Trocou a praia. Eu ia ficar 2 anos só aqui, né? Minha ideia. Era só 2 anos. Eu vim trabalhar no curso de música da Universidade Federal, que era recém-aberto. Aí eu pedi afastamento das coisas todas que eu trabalhava lá. E falei, vou ver essa experiência e tal. Já tinha alguns amigos aqui, tinha vindo tocar aqui algumas vezes, num encontro nacional que tinha de violonistas clássicos e tal. Mas aí fiquei 2, prorroguei por mais 2, aí prorroguei pelo jeito pela vida inteira. E se apaixonou pelo Mato Grosso do Acho que Sul. você deve gostar daqui, Eu gosto de Campo né? Grande, eu gosto demais de Campo Grande. Demais. Bom, senão eu não estaria aqui. Né? Eu já vim querendo voltar e estou aqui até agora. Porque o meu pai, ela falou assim, você trocou a praia pelo mato, né? Ela falou assim, porque meu pai trocou, ele foi pra praia. Né? O que te apaixonou aqui em Campo Grande? Estar longe da capital de São Paulo. Porque eu tinha um medo muito... Não que eu tenha algo contra a cidade, de modo algum. Eu sempre estou lá. E esse é um problema. Você estando muito próximo de São Paulo, você cada vez está sendo mais atraído para trabalhar e para estar dentro de São Paulo. Eu, quando tinha 12 anos, eu morava no Jabaquara e estudava na escola que ficava na rua da minha casa. Então, eu jogava bola, arrancava o toco do dedo no asfalto, era o dia inteiro brincando, ia para a escola a pé e voltava a pé, era 2 quadras. Minha mãe resolveu mudar para Interlagos, ali para próximo do autódromo, do Portão 6. Eram 3 horas de ônibus.
Toda noite. Eu saía às 5h15 da escola, chegava às 8h30 em casa. Agora, uma criança de 12 anos, era eu e meu irmão com 9. E você imagina a tortura que isso, né? O ônibus lotado, assim, isso para andar 18, 17 quilômetros, viu? Caraca. Então, assim, eu já sei qual que é o ritmo de São Paulo. E como a minha profissão exige que eu esteja, que eu me movimente, que eu vá a vários lugares num dia, dificilmente eu ia conseguir fazer tanta coisa que eu faço se eu morasse na cidade de São Paulo. Entendi. Entendeu? O que me fez vir para Campo Grande foi, na verdade, e ficar aqui foi ver que eu estava morando ali no litoral, mas cada vez me aproximando mais de São Paulo novamente. E ia acabar. E as propostas são boas, São Paulo paga bem, só que morar em São Paulo realmente, ou você tem muita sorte, ou é muito rico, mas se você tiver que ficar se locomovendo pela cidade, é uma coisa bem complicada. E aqui você conseguia fazer o que você gosta. Aqui é assim, por exemplo, a gente está a 15 ou 20 minutos de qualquer ponto da cidade. Eu falo isso sempre também. De qualquer ponto da cidade. É legal. Né? Bom, enfim, isso falando nesse âmbito, né? Eu me apaixonei por Campo Grande também por ver as coisas florescendo de uma maneira muito, muito significativa. Os projetos de cultura que eu comecei a trabalhar, a implantar e ver o resultado disso e ver a receptividade, sabe? Eu falei, poxa, é uma cidade que tem tudo. A não ser que você queira realmente alguma coisa que só tem em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou numa grande metrópole. Mas tirando isso, né, Campo Grande tem tudo que a gente precisa. Ela traz uma qualidade de vida incrível para nós, muito, né? Muito. E fala um pouquinho pra gente como começou essa paixão pela música. Cara, olha, eu não tenho músico na minha família, né? Eu não sabia que eu gostava de música. Eu fiquei, por exemplo, dos 3 anos de idade, quando eu morei no interior, até os 10 anos de idade, praticamente sem ouvir música, nem sem ouvir nada, porque não tinha televisão. Ouvia uma coisa ou outra no rádio a pilha, coisa assim. Cara, ele correia, se eu não me engano. Os negócios assim. Mas sem ouvir música. Às vezes passava um cara tocando uma sanfona, assim, uma venda ou outra, que você ia buscar alguma coisa, que era sítio mesmo. Então, o que eu escutava de música era o quê? Sei lá, passarinho cantando. Né? E voltei para São Paulo. Meu pai sempre tocou um pouquinho de violão, mas eu quase não via, porque de vez em quando eu via um violão lá em casa e ele fazendo alguma coisa assim, e eu falava, caramba, não me chamava atenção. Quando eu estava já de volta em São Paulo, acho que morando já nesse bairro que eu te falei, Interlagos, eu peguei o violão dele, aí eu comecei a escutava muito a Rádio Transamérica. Na época fazia muito sucesso. Muito famosa. Isso em 1989. 89, por aí. A Transamérica. Aí tinha aquelas 3 primeiras do dia e tal. Então sempre tinha uma música que ficava tocando todo dia. Aí eu peguei o violão uma vez e comecei a pesquisar, assim, como curioso. Acho que eu tinha uns 12 anos. De curioso, apertava a corda, escutava, apertava a outra mão e via que ia mudando o som. Daí eu conseguia fazer um riffzinho, alguma coisa de alguma música que estava tocando, né? Caraca. Olha coisa só. assim, coisa simples, tá? Sim. Coisa muito simples, mas já era um raciocínio relativamente aguçado, né? Aí meu pai viu, falou, você quer que eu te ensine a tocar? Eu falei, não, eu não gosto disso aqui. Porque eu jogava bola, eu gostava de jogar bola, né? Eu jogava futebol, eu treinei na portuguesa, tudo lá em São Paulo. Legal. Mas coisa de criança, né? Sim. Aí passou. Um dia eu peguei o violão, não sei o que eu tava na cabeça, subi na muretinha lá da frente de casa e fiquei com o violão assim, olhando para a rua em pé, em cima do muro, né? Não sei nem como que não caí. Aí meu pai chegou e falou, você não quer que eu te ensine? Eu falei, não. Segunda vez. Aí mudamos para o litoral, mudamos para Itanhaém, eu já não jogava mais futebol, porque não tinha ali perto clube, time, né, assim, organizadinho e tal, que nem a gente fazia em São Paulo. Aí ele um dia chegou e falou assim, quer que eu te ensine a tocar o violão? Eu falei, quero. Pra agradar ele, falou, eu quero. Bom, pai, exatamente. Tá, cara, quero. Te perguntei isso. Ele tocava Pode bem? ensinar. Tocava bem? Pessimamente. E cantava pior ainda. Não, Eduardo. Não. Obrigado. Ele tocava mal e cantava pior ainda. Mas assim, eu então tenho bastante instrumento lá em casa. E era sempre, vira e mexe, tava aquele violãozinho lá. Eu sei que ele me ensinou. O básico. Me ensinou, acho que 4 acordes de uma vez só. Uma verdadeira loucura. A gente não faz isso, né? Você pega um aluno, você ensina um acorde, ele também depois ensina um outro. Ele fala, você aprende essa sequência aqui e tal.
Aí, pô, mas aqui é difícil, hein, pai? É, tem que treinar, vai. Aí eu sei que eu fiquei naquilo. E desse dia em diante, nunca mais eu fiquei sem tocar. Naquela época era todo dia, fiquei tocando. Aí ele trabalhava, a gente morava ali em Itanhaém e ele trabalhava em São Paulo. Ele ia final de semana, ele descia, né? Final de semana para lá. E eu ansioso, falei, caramba, hoje é sexta-feira, meu pai vai chegar. Então daí já... Legal, isso aí. Aqui é pra isso mesmo. Legal. Foi uma ligação bem bacana que eu tive com ele. Ele trazia de certo revistinha, alguma coisa Isso, assim, tinha porque essas naquela época não tinha internet, né? Exatamente. Mas foi legal, foi uma aproximação bem interessante, assim. E ele morreu cedo também, né? Depois, não tão cedo quanto isso, mas ele morreu jovem, ainda com 56, 58, 57, por aí. Bem jovem. Foi em 2011. Minha mãe antes ainda, né? Minha mãe morreu com 50, teve um infarto. Eu tava saindo daqui para ir passar o Natal com ela, né? Caraca. Foi nessa... são as coisas da vida, né? É. Mas, enfim, a música entrou na minha vida dessa forma. Então, a partir daí, ela nunca mais saiu. Né? E teve um ponto, assim, por exemplo, você falou... Eu perguntei se seu pai tocava bem, que às vezes a gente admira, né? É. A gente olha assim, você fala, pô, tô admirado. Nossa, eu admirava. Quero fazer... Minha mãe ficava até com ciúmes. A minha mãe, a gente era muito ligado. Se você e do seu pai. A minha mãe, a gente era muito ligado. Minha mãe foi uma heroína na vida, né? Minha, do meu, da minha irmã, nossa, a pessoa mais incrível, assim, sabe? Disparado. Do primeiro ao 10º lugar, a pessoa mais incrível. Em todos os sentidos. Aí um dia eu falei assim pra ela, não sei o que lá do meu pai, do pai, não sei das quantas. Falando que eu tava com saudade dele. Ela falou, você tá com saudade de nada, você quer que ele... Você quer o violão? Quer que ele te disse? Por causa do violão, você quer que ele te disse? E a influência dele, será? Ele aprendeu como? Seus pais eram de São Paulo. Eu sei com quem que ele aprendeu. Tinha Em São Paulo olha, eu faço parte daquele trabalho ali, ó, das araras ali. A gente sabe. Deu uma pesquisada. Isso é bem bacana. Inclusive, eu estava falando com o disso Thiago daqui a Quevedo. Esses dias a gente estava falando sobre isso daqui. Mas o que era que a gente estava Eu te falando? perguntei do seu pai, como que ele aprendeu será Eu sei, eu lembro. Ele tinha lá em São Paulo, eu tenho uma memória muito boa, viu? Eu lembro de coisas assim de quando eu tinha 3 anos, 2 anos, Olha. lembra disso, né? Nossa, isso aí. Eu lembro que ele sempre falava de um tal de Peninha. Peninha, não um compositor famoso, tá. não. O Peninha, um amigo dele. E o Peninha simplesmente ele fazia halterofilismo, ele era enorme, sabe? Grandão, assim. Então ele sempre ia na casa desse Peninha. Com certeza foi esse Peninha que ensinou ele a tocar o violão. Eu acho que esse Peninha morava na rua onde morava minha mãe, de certo, onde eles se conheceram, então, que era ali no Jabaquara. Então sempre que eu ia na casa da minha avó, mãe da minha mãe, ele dava um pulo na casa desse Peninha. E sempre ele falava, eu vou comer, vamos lá no Peninha, que é a Zoraide, que é a mãe do Peninha. Já deve ter morrido, se bobear até o Peninha deve ter morrido. Ela fez lasanha. Né? Foi a primeira vez que eu escutei a palavra lasanha, inclusive. Ele falou assim, lasanha, vou comer uma lasanha. Aí ele foi comer uma lasanha. Eu ficava pensando, o que é a lasanha? Eu achava que era a lasanha. Então, assim, certeza que esse Peninha aí que deve ter ensinado ele a tocar. Porque ele sempre falava que o Peninha tocava muito bem, e minha mãe também falava do tal do Peninha que tocava muito bem. Foi isso daí. Os seus irmãos não aprenderam o violão? Não. Meu irmão, uma época, acho que chegou a tentar alguma coisinha assim. Eu lembro dele fazendo uma coisa ou outra, mas não. Meu irmão é negociante. Legal. Todo mundo pode aprender música? Todo mundo. Todo mundo é capaz. Você... É igual escrever Isso que eu ia perguntar. É dom? É um pouco... A música... Então, você acha que todo mundo escreve um texto, não escreve? Uhum. Mas nem todo mundo é um poeta. Mas a ferramenta é a mesma. É um desenvolvimento e um treino. Então, essa que a gente chama de dom, pode ser a gente pode chamar de outros nomes. Tipo, uma forte inclinação, uma forte paixão, uma dedicação além do comum. Uma facilidade. Porque às vezes pensa, se você não tem o dom, você não vai fazer. Sim. Né? Deve ter, tem. A gente pode pegar o próprio futebol, que é uma coisa que eu também já vivi quando era menino, e é um esporte que a gente sempre acompanha. Tem muito jogador que é muito talentoso, e tem outro jogador que talvez não seja tão talentoso, mas ele passa a ser mais eficiente ainda do que aquele outro talentoso, devido à quantidade de esforço, de disciplina. Acredito. Né? A gente pode até pegar, tipo, você vê um cara que nem o Cristiano Ronaldo e o próprio outros, como o outro Ronaldinho Gaúcho, né? Você vê, um foi muito mais longe do que o outro na carreira, né? O outro está com 40 anos e parece que tem 20 anos jogando ainda. Sim. Então, assim, agora você fala, qual dos dois tem mais dom?
Bastava ver o que o Um tinha Ronaldinho disciplina, o fazia. outro tinha... É até cruel a gente resumir tanto assim, né? Mas é um pouco isso. Mas eu acredito É um que se pouco você isso. fizer o que você gosta realmente por várias vezes, Você vai se ficar muito bom aprimorando, naquilo. exatamente. E existe uma coisa que chama-se técnica. A gente não faz música só por inspiração. É tudo uma questão de condicionamento. Né? Tanto para você executar um instrumento, quanto para você escrever um arranjo orquestral, quanto para você compor uma música. Tudo é estudo. E o meio influencia, né? O meio que você está. Se você está no meio de músico, você vai querer cada vez melhorar, se aperfeiçoar mais. Então o meio ajuda Porque muito. aquilo passa a ser necessário para você, né? Se eu- você passa a viver de música e passa a ser um profissional de música, você não tem outra opção. Você vai ter que Sempre se dedicar. melhorar. Então você vai fazer música 24 horas por dia, porque às vezes você faz tanta coisa, depois você vai dormir e fica com aquilo na cabeça. Eu passei por isso daí quando eu comecei a fazer umas transcrições de uns áudios que a Lídia Baez gravou no piano. E aquilo ali estava completamente inaudível. É inaudível. Se você colocar uma vitrola ali para tocar, uns discos que ela gravou na casa dela, né? Ela assinou ali o nome dela, o nome da música, a data, tudo. Só que não consegue ouvir. Então, o Sesc fez uma programação em 2018 para comemorar o centenário da Morada dos Baís. O centenário da Morada. Aí falou, a gente queria fazer um concerto, alguma coisa assim de música para comemorar isso. Eu fiquei pensando, pô, o que vamos fazer, né? Que tem a ver com Lídia Baís. E eu lembrei de um amigo que tinha falado, a Lídia Baís gravava, ela tocava piano, eu tocava piano na casa dela. Tem um pianista que chama Júlio Figueiredo, que ele ia na casa dela, tocava piano com ela. Ele é jovem na época, ela já, acho que uns 2 anos antes de morrer. E aí eu fiquei com isso na cabeça e perguntei pro Carlos Luz, que é da memória fonográfica, que registra tudo, as coisas aqui, sobre esse negócio de músicas atribuídas a Lídia Baís. Ele falou, Eduardo, tem mesmo, cara. Lá no MIS tem uns discos, eu até copiei um áudio. Se você quiser, tá com a Marinette, você pode ouvir. Eu falei, tá, vou pedir para ela. Só que realmente ele falou, só que é inaudível, não dá para você ouvir nada. É tudo fora, tudo chiado, fora de rotação, fora, sabe? E aí eu consegui fazer um tratamento acústico, colocar na frequência de hertz adequada, com a ajuda de software de manipulação de áudio e depois copiar e transcrever para a partitura. Caraca. Aí eu fiz isso com 3 músicas dela, a gente preparou para esse concerto e tal. Aí eu ia dormir, cara, a música ficava na minha cabeça o tempo inteiro. Era uma tortura. Parecia uma assombração. Porque Você vive aquilo, você entra dentro. Não, né? mas é sério. Com a rotina que eu tenho, com um monte de coisa que eu tinha que fazer, era 1 mês para poder transcrever cada música, trazer ela de volta ao ponto de um pianista tocar com a partitura e ficar igual o que foi, entendeu? É bem curioso. E demora. Parece aquelas coisas de... que você pega o pincelzinho e vai escavando o osso de dinossauro, né? Sim. Arqueologia. Né? Sim. Caraca. Porque aí o disco pula, a música está no meio, o áudio, o disco não está íntegro, né? E Aí Deu tudo foge certo no aquele final? deu certo, mas assim, eu já fiz 10 dessas músicas. Caraca. Tem 50 mais ou menos ainda. E ela tá te assombrando ainda? Agora não, porque eu não tô mexendo com isso, né? Mas se tiver que voltar, porque você tem que entrar... Você tem que entrar dentro do processo. Uma né? energia ali, né? Não, e ficar ligando pontos, né? Por exemplo, você está aqui, no terceiro compasso, o áudio some. Some durante um segundo. Aí você fala, o que tem aqui, cara? Aí tem que ficar buscando um outro ponto da música, onde tem uma frase que ela fez, aquela repetição, tá, então essa frase está aqui de novo. Frase que eu digo é uma frase não falada, frase de música instrumental, sim. frase melódica, porque tudo era gravava no piano solo. E ela não deixou as partituras, a gente chegou à conclusão de que ela não escreveu as partituras disso, ela simplesmente ligava a vitrola dela Compunha. e gravava ali o que ela tinha vindo de inspiração, ia lá e gravava. Então, isso que eu digo, daí foi um período... E na pandemia, a gente estava com... Eu trabalhei muito isso durante a pandemia, então eu ficava o dia inteiro, por isso que eu consegui fazer 10 dessas, assim. Trabalhava o dia inteiro e quando ia dormir à noite ficava aquele negócio na cabeça. E na hora que você tava trabalhando, um estado de presença e concentração, assim, absurdo. Ah, cara, é um estado de, sei lá, um pouco de agonia. Você fala, e agora? Né? Você fica pensando, aí você, a cabeça enche. Tem uma hora que satura. Uhum. Aí você tem que Esvaziar um pouco. tentar esvaziar, nem sempre dá. Aí você fala, quero voltar. Fala um Porque pouquinho. tem ansiedade, você quer voltar, quer ver de novo, né? Sim.
Martinelli, fala um pouquinho pra gente das suas influências, assim. Você tem alguma referência legal que você falou, cara, essa é a minha maior referência musical hoje, ou foram várias nesse contexto? Não sei. Eu até te É porque eu faço tanta coisa com música, porque é difícil eu chegar. Olha, tem 3 compositores de música de concerto, de música clássica, que eu gosto demais. E a cada período, ciclo, assim, eles se revezam para estar em primeiro lugar, que é Beethoven, Bach e Mozart. Esses 3 são os que eu mais ouço. Embora a gente, por incrível que pareça, cara, a gente que trabalha muito profissionalmente com música, você não ouve música por lazer, assim, sabe? Mas Você ouve música porque você está trabalhando. Você está trabalhando. Agora, eu gosto muito... Quando eu era menino, eu gostava muito... E gosto até hoje, de vez em quando. Eu gosto do Guns N' Roses, gosto muito. Também. Eu tocava guitarra e eu era o slash cover da minha banda. Eu gostava muito... Teve uma fase que eu gostei muito do Engenheiros do Havaí. Gostava Amo demais. Engenheiros. Eu acho as letras do Humberto muito inteligentes, muito bacanas. E eu acho hoje, cada vez que vai passando mais o tempo, eu vou admirando cada vez mais a construção melódica que o Renato Russo fazia nos vocais das músicas que ele compunha. Porque as letras dele são ótimas. Isso aí todo mundo já sabe. Mas eu fico, às vezes, observando quem é músico vai entender um pouco. Tem muito pop rock nacional, você vai ver que os cantores sempre fazem as suas melodias em grau conjunto, coisa assim, são coisas próximas melodicamente. O Renato Russo não, ele tem um lirismo melódico muito maior, né? Esse camarada deve ter escutado muita coisa quando era jovem, deve ter tido o privilégio porque ele consegue fazer construções melódicas fantásticas nas canções dele. E cada vez que eu vou relembrando uma música ou outra, até eu vou observando mais isso, com um ouvido diferente do que eu tinha com 16, 15 anos, que a gente tocava, né? Sim. Legião, na rodinha, assim. E o Legião nem me atraía tanto. Acho que todo mundo gostava muito. Nossa, que as letras do cara são muito inteligentes. E eu ficava... eu conheço alguém que não gostava também. Não que eu não gostasse, mas sabe, tipo... Ok. De novo esse papo do cara é muito... E as letras são ótimas. E pior que são mesmo, né? São ótimas as letras. Sempre eram os mesmos comentários, mas é porque era real. Uma visão diferente. É que parecia um clichê tão grande ficar falando que as letras do Renato Russo eram muito boas. A gente ficava ficando saco cheio de quem estava comentando. Não Eu tenho muitas memórias de Aquidauana, do Legião Urbana. A gente jogava basquete, né? Tem muita conexão. Mas me diga uma coisa, como é que o violão que você aprendeu com 12 anos chegou na música clássica? Conta um pouquinho pra gente esse violão passou por contrabaixo de banda de axé music, por cavaquinho em grupo de pagode, por guitarra em rock and roll. Porque eu comecei a tocar, como eu disse, eu não parei mais, né? E foi uma coisa assim, não parava. Aí eu comecei a ver um cara, ele tinha uma dupla sertaneja na época que tocava de sertanejo, na época era Leandro Leonardo, 1990, 91, era Leandro Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano. Então começou essa febre aí, né? Então tinha um camaradinha lá, o Reni, chamava Reni, e ele tinha uma dupla, acho que com o irmão e tal, e eu tocando meu violão, e aí eles já tocavam melhor, né? Eu tocava mais ou menos, mas aí um dia ele falou assim pra mim, você não quer tocar? A gente vai tocar lá na praça, no caminhão da Loteria Paulista. Eu falei, opa, eu quero, cara. Vai lá e compra um cristal pro seu violão. Cristal era um captador que você colocava aqui assim, e a marca dele era Cristal. Você colocava no violão pra você plugar ele pra sair o som. Putz, fui lá. Comprei o tal do Cristal, fui tocar com ele no caminhão da Loteria Paulista. Essa Loteria Paulista era tipo um sorteio, que nem tem a Loteria Federal. Aí acho que cada tempo o caminhão ia numa cidade do interior de São Paulo, fazer o sorteio da Loteria Paulista. Aí foi me estreia no palco, eu mal sabia tocar as músicas dos caras, né? Nossa. Eu junto, mas tava já, todo feliz, né, tocando com eles. Aí comecei a ir tocando com ele um tempo, até eu resolver o quê? Que eu ia ensinar o meu amigo, que era um amigão meu, o Neto, a gente estudava junto, que ele passou a adolescência junto, eu ia ensinar ele a tocar contrabaixo, que ele queria aprender a tocar violão, já estava vendo que eu estava tocando, eu falei, não, você tem que aprender a tocar contrabaixo pra gente montar uma banda. Aí eu vou comprar uma guitarra, vou arrumar uma guitarra, depois a gente arruma um baixo. Se você tocar violão também, a gente tem que arrumar, tá bom? Ele falou, tá bom. Aí comecei a ensinar pra ele a música colérico. Colérico e dominante. Comecei a ensinar pra ele a música do Top Gun, do filme. Eu falava, tá vendo isso aqui no contrabaixo? Aí ele pegava e ficava o tempo inteiro.
virou baixista. Ah, essa música é boa pra quem vai começar a tocar baixo? É boa, porque ela tinha um riff... Não sei hoje se o pessoal conhece tanto essa música, né? Mas ela tem um riff muito marcante. O riff é muito marcante. Então a pessoa já toca e não é difícil de fazer. Fica a dica, então. E não é difícil de fazer e a pessoa já se empolga e tal, né? Eu sempre tive muita facilidade para poder induzir as pessoas a tocar. Isso aí eu não tenho. E foi, cara. E a gente fez. Fizemos nossa banda de Legião cover, de Guns N' Roses cover. Depois, eu me mudei de lá. Olha só. Aí eu já estava no mundo da música clássica, inclusive. Aí eu mudei de lá, daí que ele foi tocar guitarra, que ele sempre quis. Que eu encontrei com ele, ele estava tocando guitarra. Mas assim, então, daí voltando, né? Eu falei do Neto. Aí eu comecei a tocar sertanejo com esses camaradas, montei minha banda de rock. Depois eu falei, puta, me chamaram para tocar num grupo de axé music. Que a axé music estava muito em 94, eu acho, estava muito em alta. Vamos, porque daí a gente vai ganhar dinheiro. Aí eu falei assim, tá. Aí pediram para eu tocar contrabaixo. E eu queria tocar guitarra, que era meu instrumento, mas o guitarrista já tinha na banda, era um amigo meu também. E eu fui. Toquei, fizemos alguns shows e tal. E eu saí fora. Falei, bom, eu quero tocar guitarra. Não tinha nada a ver com música clássica ainda, né? Mas eu já gostava muito de música instrumental, de rock. Gostava do Joe Satriani, do Steve Vai. Gostava de bandas que tinham solos bonitos, como o próprio Guns. Né? E... Aí um dia eu estava assistindo a TV Cultura, teve um programa que chamava Ensaio. Aí tava um violonista chamado Rafael Rabelo, que eu já tinha visto o anúncio dele tocando com o Ney Matogrosso e tal. Aí por acaso eu comecei a ver aquele cara tocar o violão daquele jeito, eu falei, isso não é possível, cara, ninguém consegue tocar esse instrumento dessa forma. Porque a gente conhece o violão, você tá acompanhando, né? Aí você via um cara que você escutava o cara fazendo um acompanhamento junto com a melodia, com os baixos. Eu falei, gente, como assim, cara? Aí aquilo ficou me atormentando. No dia seguinte eu fui na casa desse meu amigo, do Neto. Neto, cara, eu tô atormentado, cara. Eu vi um cara ontem assim assado, eu preciso fazer isso, cara. Eu preciso ir atrás. Eu preciso saber onde que eu consigo saber como é que faz essas coisas. Aí eu fiquei nisso daí, falei, não. Fui indo, fui parar lá em Santos para poder. Que Itanhaém não tinha ninguém que tocasse. Os melhores era a gente, né? Que a gente tirava tudo de ouvido. A gente era muito dedicado, tocava bem, mas o limite era baixo. Aí eu fui para Santos e comecei a aprender. E depois entrei na faculdade, tudo. Aí que o violão clássico, o Rafael Rabelo, embora o repertório dele seja mais de música brasileira, de choro, Tom Jobim, música instrumental brasileira, mas era um instrumentista fantástico. Então isso me colocou no mundo das partituras, do violão instrumental, e daí para o universo da música clássica foi a porta, já estava aberta. Eu vi há um tempinho atrás, ele deu uma entrevista ao Maestro João Carlos. João Carlos Martins? Isso. No Danilo Gentili, tava lá fazendo uma apresentação e ele falou uma coisa assim, ele fez um arranjo com bar e fio de cabelo. E parecia que tava tudo a mesma música, assim, foi bem legal, todo mundo achou o máximo divertido, aquilo. Né? E aí ele falou uma coisa assim, ele falou, no fim das contas, tudo é música clássica, tudo acaba na música clássica e é para as pessoas que gostam de música clássica entenderem que a força do sertanejo e quem tá no sertanejo entender a força da música clássica. Sabe por quê? Quando você falou do Rafael, eu falei assim, essa é uma pergunta que eu queria fazer, porque às vezes a gente olha pra coisa, por exemplo, eu comecei a tocar, eu toco, mas então eu toco você já muito toca. mal. Mas eu toco muito mal. Então você não é igual meu pai. Toca mal e canta pior ainda. Olha o filhinho pequenininho. Aí a gente olha e fala assim, cara, às vezes você acha que não tem mais, por exemplo, sei lá em Itanhaém. Você fala assim, não tem mais, eu já tô aqui, eu sou o cara, entendeu? E aí você olha um cara e você fala assim, putz, tem muito mais pra explorar aí. Né? É isso mesmo? Quando você olhou, você... Eu fiquei em estado de choque. Quando eu vi o cara tocando violão daquela forma, não precisava ser ele, apesar dele ser um músico fantástico. Qualquer um que eu visse com o domínio pleno da técnica do instrumento, usando o violão como um instrumento que se toca da forma clássica, né? Como violão clássico, deixaria qualquer pessoa assim... em choque, né? Que no meu caso. Mas no caso foi o Rafael Rabelo melhor ainda, porque era um músico, além de tudo. É tipo assim, hoje é muito famoso o Yamandu Costa. Né? É como se alguém que tocasse violão de ouvido, mas tocasse bem, tocasse guitarra também e tal, não conhecesse de uma hora para outra, visse aquele cara tocando daquela forma, entendeu? Então fala, pô, tá, isso não é possível. Já que é possível, eu quero saber como é que faz. Como é que faz?
Aqui no estado a gente tem o, não sei, o Marcelo Loureiro, toca Excelente diferente também. instrumentista. Não, é isso daí. É dessa... Tipo isso, né? Isso, alguém que toca o violão. O Marcelo Loureiro tem um estilo mais próprio, que é de chamamé, né? Polca paraguaita. Mas é um domínio do instrumento como um instrumentista explorando o violão nas possibilidades máximas, né? É isso aí. Massa. E nessa questão Porque sabe o que acontece? Rapidinho, só para concluir. Pode falar. A gente não tinha internet, tô falando de 95, 94. Você não tinha YouTube, Gente, como não a tinha gente vivia, internet. né? Então, você só tinha acesso ao que passava na televisão. E na televisão, normalmente, só passa E as porcaria. revistinhas? Não, mas nesse As programa revistinhas, que você tá falando, nossa. Existe esse programa? Eu acho que às vezes eu acho que tem. Era mal barato, porque Deve o tá cara no YouTube, só ele. não deve? Tem no YouTube bastante coisa. Porque você não escutava as perguntas do entrevistador, né? Você só via o entrevistado falando, comentando e depois tocava, né? Maneiro. Era um programa muito legal. Não, isso, e ele falou uma coisa muito real. Você tinha muita porcaria. Você não conseguia Sim. selecionar hoje, Não. como você consegue escolher o que você vai ouvir, escolher o que você vai assistir, né? Naquela época não tinha. Não, a televisão opção. era um monopólio fenomenal. E aí você não tinha acesso a muitas coisas. Né? Eu fui passando a ver umas coisas assim, e aí você vai passando tempo, você vai desenvolvendo algumas frases, né? Tinha uma hora que ele falava assim pra mim, que tipo de música que você acha que não sei o quê? Olha, você pode descobrir qualquer coisa que não presta, se tiver no mesmo final de semana, no Gugu, no Faustão, não lembro mais, no Luciano Huck, sei lá. Assim, qualquer coisa que tiver, no mesmo final de semana, nesses 3 programas, você pode ter certeza que a qualidade é no mínimo duvidável, duvidosa, né? E estão tentando enfiar a goela abaixo de você. Legal. Pior que era bem isso. Eduardo, e tem como você compartilhar com a gente algumas experiências da música clássica, da orquestra, com as nossas músicas regionais, com nossos artistas regionais? Bastante, Como vixe. que você tem trabalhado isso? A gente já fez vários... Ano passado a gente fez uma gravação com a TT, né? Com a orquestra no Glauci Rocha durante o encontro com a música clássica. Eu já fiz junto com a Delinha. A gente participou também chama Delinha Sinfônico, o DVD. Foi muito legal. Em 2016, se não me engano. Eu acho assim. Mas e foram vários outros shows. A gente com o pessoal todo daqui. O Márcio de Camilo, o Filho dos Livres. O Márcio esteve aqui com a gente. E a gente está fazendo mais uma coisa agora junto, que vai ser lá em Corumbá, no Moinho, em setembro. Agora, se bobear, não sei. Eu acho que é dia 23, mais ou menos, de setembro, se não me engano. Porque eu sei que eu estou trabalhando nisso agora também. Mas, enfim, eu citei alguns, né? Vai ficar até de esquecer de citar outros. Mas com o Guilherme Rondon, a gente já fez um show uma vez no Festival de Bonito. Tava ele, o Neto, Otávio Netão, tecladista que estava na criação musical desse show junto, bastante gente. Acho que você até leu no começo. Né? Então, mas e como que conecta essa coisa da música regional com... Sabe o que acontece? A orquestra tem um poder muito grande de realização musical. Você tem ali, vamos supor, você tem 30 instrumentistas, uma pancada de instrumento diferente, aquilo ali pode fazer qualquer coisa. Pode fazer rock and roll, pode fazer música sertaneja, pode fazer... Então, a coisa tradicional da orquestra, que foi feita por orquestra, onde ela mais é explorada ou onde ela mais é acionada, é a música de concerto, naturalmente. Mas a gente vê tanta coisa que você pode fazer, em vez de você ter um cantor cantando uma música com um teclado sintetizado, com aqueles timbres horrorosos, e você conseguir transportar isso para todos os instrumentos naturais. É tudo muito mais bonito, né? Então, assim, às vezes não acontece porque o século XX foi deixando todo mundo muito preguiçoso. Isso que eu ia falar, de certa forma, esse monopólio televisivo, ele acabou estragando muita coisa, sintetizando, né? Vamos, porque dá mais trabalho. Você organizar uma apresentação de um cantor com 30 músicos, seja qualquer tipo de música que seja, ou você resumir aquilo ali num teclado, né? Eu estou falando... A comodidade, a tecnologia do século XX, de um modo geral, foi empobrecendo muito as coisas. Parecia uma certa vantagem por um momento, mas hoje a gente tem percebido, redescoberto muitas coisas. A questão dos acústicos, né? Então, assim, não é difícil. Basta que você achar que isso é interessante. E eu acho que a orquestra, por exemplo, a Sinfônica de Campo Grande, a maior parte do
pessoal que toca, hoje os jovens adultos, músicos profissionais, eles são oriundos de projetos de ensino musical, de projetos de ensino social de música. Foi a grande escola de instrumentos de orquestra aqui em Campo Grande. A primeira instituição que começou a fazer isso, que eu comecei a trabalhar com eles, foi a Fundação Barbosa Rodrigues, em 2005. De lá para cá, a gente tem meninos que saíram dali e hoje estão trabalhando em vários outros lugares do Brasil. Tem gente no exterior. Brasil. Não, tem gente... O Brenner está voltando para passar férias agora aqui. Ele está morando em Tel Aviv. Ele está fazendo a graduação dele em música. Ele toca viola sinfônica, um instrumento parecido com o violino, um pouquinho maior. Todo mundo confunde e acha até que é o mesmo, que é um violino um pouco maiorzinho. E ele, esses dias, estava tocando na Filarmônica de Israel, que é uma das maiores orquestras do mundo, e quem estava regendo era o Zubin Mehta. Caraca. Entendeu? Assim, os outros que estão aqui, todas as iniciativas que tem com relação a isso, a música de concerto, aos instrumentos de orquestra, as pessoas aí na faixa dos seus 25, 26, 27 anos, todos eles são oriundos de projetos assim, o mais antigo é da Fundação Barbosa Rodrigues, a maior parte deles. O Matheus também, ele está terminando o doutorado em regência de orquestra no Canadá, com bolsa do governo canadense. Então, assim, além dos projetos sociais de ensino de música, a Orquestra Sinfônica é um catalisador disso, porque a gente está sempre atuando junto. Faz um encontro com a música clássica, a gente sempre leva para se apresentar junto com a gente alguns dos projetos sociais que tem, além dos concertistas que vêm, então, músicos profissionais. A gente está sempre fazendo especiais, por exemplo, agora em outubro, a gente vai fazer junto com um projeto de coral, que atende centenas de crianças na periferia de Campo Grande. A gente vai fazer um especial Dia das Crianças junto com essa meninada, junto com a orquestra. Avisa a gente pra gente divulgar também. Claro. Exatamente. Então, assim, isso faz com que os integrantes da orquestra são pessoas que são... que iam assistir a orquestra quando era criança, que as pessoas se identificam, né? Então, eu acho que a função realmente de uma orquestra tem que ter essa ligação com a sua realidade cultural, com a sua cidade, né? Que é o que faz a gente conseguir manter esse trabalho em pé. Porque não é muito fácil. A gente está falando disso, não é uma tradição, né, grande. Por exemplo, nós temos que ter uma formação orquestral, cultivar e tal. O brasileiro não tem muito isso, claro. Tanto que antes de ter hoje tem vários e vários projetos de ensino de música, graças a Deus, que eles vão fazendo com que esses instrumentos, o violino, tocar músicas, conhecer esses compositores, ter orquestras, passou a ser uma coisa a ter um fôlego maior no Brasil todo, né? E a gente em Campo Grande não foge a isso, é mais ou menos isso. Eu lembro quando eu começava a estudar música, quando eu comecei a estudar música e conhecer, tinham pouquíssimas orquestras no estado de São Paulo inteiro, se bobear, tinha 3 ou 4 orquestras. Quanto tempo tem a nossa? Aqui é de 2007. 2007. E é legal que... Eu tô lembrando uma história aqui. O Clóvis de Barros Filho, não sei nem se essa história é de verdade, não é verdadeira, mas ele conta numa palestra, ele fala assim, o menino era Salvador, né? E enquanto estava na aula de matemática, Salvador desenhava a professora de matemática, né? Desenhava os amigos. E a professora podia ter dado um esporro nele, né? Mas preferiu pegar e colocar o Salvador, viu que ele tinha um talento pro desenho, e colocar ele para desenhar, né? Quando você fala desses projetos, é como se a gente estivesse buscando, né, essa natureza. Que eu acho que aconteceu um pouco com você. Você gostava de jogar bola. Né? Tinha lá um violão, beleza, você fez um riff, e aí meio que quando você... Sabe, você tá colocando a natureza para fora. Eu acho que esses projetos têm muito disso, né? E é isso que você pretende fazer. O Vila Lobos tinha, né? Que queria unir o... Na verdade, eu não tenho... Eu sempre fiz sem pretensão de, tipo, vou fazer porque vai dar naquilo. Não. O que eu percebia sempre, desde cedo, é o seguinte. É que se eu começasse a ensinar o pessoal a tocar, logo eles estavam tocando. Começando do jeito que dá. A gente tem um projeto hoje, cara, que é assim, a menina dos meus olhos, né? Que é um projeto que a gente faz lá na aldeia urbana Darcy Ribeiro, com a meninada, que são todos indígenas terenas. Que lindo, como que chama? Orquestra Indígena.
Eles estão tocando pra cacete. Demais. Demais. Pode colocar, se colocar vê o Instagram deles. Aliás, quem puder ver, pode pôr, ó. Orquestra Indígena Oficial. Tem ali eles tocando, tem a sua coisa mais linda. Não achou nada disso na sua... É novo, começou a pipocar agora. Por isso. Mas é uma... eu nem coloquei... Certo, pode ser que eu nem tenha... A gente saiu da pandemia, eles estavam extremamente, assim, murchos, todo mundo, né? Aí desanimado, eles entraram na pandemia meio que saindo da infância, entrando naquela pré-adolescência e saíram da pandemia adolescente. Adolescente é um saco, né, cara? E o meu amigo que trabalha comigo no projeto, o Jardel, ele falou assim, cara, não, deixa esses moleques pra lá, vamos começar tudo de novo com a criançadinha novinha. Que esse daí eu falei, não, Jardel. Pelo amor de Deus, essa molecada aí, a gente precisa dar um jeito de... Eles já estão tocando, já tocavam, a gente só precisa acertar um ponto. Só modelar. Precisa acertar o ponto. Aí eu fui, o que eu fiz? Comecei a ir firme com eles, né? Falei assim, agora a gente vai treinar isso, vamos trocar, troquei todo o repertório, troquei a tonalidade das músicas, mudei o estilo das coisas, comecei a colocar um monte de coisa de música brasileira, assim, sabe? E eles estão... Aí, eu falei, ó, logo, logo a gente vai começar a tocar por aí, tá? Eles meio desconfiados, assim... Aí falou, daqui a pouco vocês vão fazer uma apresentação, vocês vão ganhar um cachê e tal. Todo mundo... Rapidinho. Aí depois a gente já foi tocar no interior, em Dourados. A gente já tem convite para poder ir tocar em São Paulo. Eles estão... Vocês vão ver. Logo vocês vão ver esse daí. Só colocar no Instagram. É Orquestra Indígena... Pode pôr no Insta, você vê. Olha lá, ele já vai achar. Vê se não é legal. É demais. Pode colocar um pedacinho deles. Você acha que é um incentivo que falta para essa... para aumentar a visibilidade nesse sentido, trazer mais pessoas? Se tivesse um incentivo maior, teria muito mais pessoas participando, por exemplo? Do que participando, você fala como assim? Desses projetos. Sabe o que acontece? O mundo tem muita gente, né? Campo Grande mesmo, se você for ver bem. Eu acho que a gente tem nos nossos projetos, acho que umas 400 crianças, mais ou menos. Mas isso do universo todo da cidade. Projetos. Daqui na capital, tô falando, né? Uhum. Aqui na capital. Mas isso é pouco, se você for ver a quantidade de criança que tem por aí. E não é só, a música é uma das coisas. O mal barato é o seguinte, a criança chega, o jovem chega ali na aula, sem nunca ter aprendido nada, ela pega o instrumento junto com os coleguinhas dela, a gente começa a aprender, daqui passa um tempinho ela está tocando. Sim. É assim como se fosse também um clubezinho de futebol. Você coloca a camisa no menino, vamos treinar, a bola está aqui e tal. É que futebol, normalmente, o pessoal vai sozinho. Já é cultura. Você só precisa de uma bola para dividir por 20 pessoas. Né? Uhum. Não, um instrumento você precisa de cada um ter o seu para treinar. Igual um lápis. Você não vai aprender a ler, escrever, nem ler, se você não tiver o papel e o lápis. Né? Mas eu acho que isso pode ser, não só com a música, mas com o esporte, de um modo geral, até sem ser o futebol, ou com teatro, com artes plásticas, com literatura. É um complemento da formação humana. Uhum. Né? Um complemento da formação humana. Você não necessariamente precisa ensinar música só para quem vai ser cantor ou instrumentista no profissional. Todo mundo pode aprender, foi uma das primeiras perguntas, né? Todo mundo pode aprender a tocar um instrumento. Todo mundo pode aprender. Porque senão a gente não cantava 16 crianças num projeto, numa aula, e não ia conseguir fazer as 16 tocar. E as 16 vão tocar. Vai ter o que vai tocar melhor, que vai se dedicar mais, que vai querer fazer aquilo ali para a vida. Mas todos vão aprender a tocar. E isso é muito legal. É uma força do grupo. A partir do momento que você tem 15 pessoas tocando junto, tem um repertório, isso passa a ser um grupo artístico. Então, daqui a pouco você vai ver, ela já está tocando ali no bairro dela, depois ela... Tem um monte de criança que nunca tinha saído do bairro dela, que a primeira vez que veio para o centro, veio para tocar no teatro, para fazer qualquer outra coisa assim. Porque Campo Grande é uma cidade muito espalhada, né? Uhum. Então, a gente tem uma meninada, por exemplo, no projeto lá no Jardim Centenário, que é muito longe. Eu lembro de relatos de crianças falando, puxa, eu nunca vim no centro. Tipo, quando vim, não lembro. Agora, é o acesso. Porque o projeto está indo até lá, no bairro delas, perto dela, e ela estuda. Se fosse o contrário, você fala, não, o projeto vai ser aqui no centro, mesmo que seja grátis. Não vem. Porque é difícil de se locomover. Então, uma das coisas que são bem eficientes nos projetos de ensino musical que a gente tem aqui em Campo Grande é que eles são próximo da onde as pessoas podem frequentar. Não necessariamente próximo do centro, né? É no Nova Lima, lá nessa aldeia da meninada lá no Jardim Noroeste. Longe, cara, tem que pegar BR para ir para lá. Sim. Outra que a gente vai começar a fazer lá na comunidade do Tia Eva.
Então, assim... Ah, que legal. Então, essa é o que faz dar certo. Acho que quanto mais iniciativa dessa tiver, né, melhor. Seja em que área for, na área da música, na área das artes ou do esporte, porque complementa, viu? Complementa muito bem a vida da criança, do adolescente. Platão dizia, né? Educa a música através da alma primeiro, para depois... E a ginástica através do corpo. Não, e tem a questão da criança, né? Por exemplo, eu tô aprendendo inglês depois de adulta. É muito mais difícil. Porque às vezes a gente acha que é a gente que tá burro, mas não é. A gente tá sem tempo. É verdade. Tá Deixa eu te contar, eu comecei a tocar esse ano, tinha no meu projeto do meu ano, aprender a tocar um instrumento musical, porque eu nunca toquei nada. Eu escolhi o ukulele, porque só tem 4 cordas, depois eu achei que era, né, que é mais fácil. E eu já consigo, Não é legal? dentro da minha limitação, tocar barato. uma música. O Seu Valença eu consigo tocar. É isso. Meu marido diz que ele sabe. Gente, eu falei, ainda bem que eu não aprendi esse negócio antes. Porque Senão eu não ia querer trabalhar. Senão eu não ia querer trabalhar. Eu entendo as pessoas que largam tudo e vão ficar na praia e querem... Porque, gente, é como... E eu sou muito acelerada e parece que quando eu tô ali no ukulele, que eu consigo bater e trocar nota sem parar de bater Mas com essa unha aqui... desse tamanho, você não tá conseguindo, não. Eu consigo sim, senhor. Depois me segue no Instagram lá. Vou te mandar um vídeo meu. Aí parece que eu tô meditando. É como se fosse um tipo de meditação plena ali, de você estar concentrada ali tocando. Você não pensa em mais nada, você só pensa na música. Eu super recomendo. Eu tô com 44 anos, tô aprendendo. É isso aí. Mas se começa pequeno, né? Se começa de criança, Então, deve ser você muito tá falando mais inglês. efetivo. Eu tava indo super bem no inglês, aí tive que organizar um festival lá do FEMUP, lá do Moinho. Não consegui fazer a prova, não tinha conseguido. Aí o professor me reprovou. Aí ele... Não, e ele era super atencioso, assim, na pandemia também, né? Aula online, era na UEMS, um curso muito bom, tava gostando muito. Só que chegou no dia, daí ele fez a prova oral comigo, ele falou, olha, até que você tá bem na prova oral, tudo, mas ó, não tem um exercício feito no site, você não mandou as fotos do exercício do livro e tal, então eu vou ter que te reprovar. Eu falei, tá bom. Te entendo, né? Aí eu Vou te passar o nome do meu professor, do Fabrício. Um beijo, Fabrício. Eduardo, vamos conectar um pouquinho Mas é aqui. falta de tempo, só que você tá falando. Porque eu tava conseguindo aprender. Conversei com ele numa boa, só que ele falou, mas se não fez, vai ser... Vamos falar um pouquinho desse livro aqui. Arara? A gente viu que você tem bastante coisa que você gosta de conectar a música com o meio ambiente. Conta pra gente um pouquinho. Então, na verdade, não é que eu gosto, acaba acontecendo. É natural, né? É natural, porque eu gosto de conectar a música. Na verdade, tudo que eu faço vai ter uma música, né? Então, esse meu amigo aqui, o Thiago Quevedo, ó, vou depois falar para ele assistir. Depois eu vou falar para ele ver aqui. Já tinha o livro dele aqui. Ele inventou, ele morou um tempo em Corumbá, lá no Moinho Cultural, trabalhou lá e tudo. Aí ele é músico, né? Ele toca violino também, toca violão. E ele começou a tocar viola de coxo. Nossa, ele mandou fazer a viola de coxo, um instrumento característico do Pantanal. Entendi. Típico da região de Corumbá. Isso, a viola de coxo. Aí ele tocava viola de coxo. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu tô fazendo umas fotografias de araras em Campo Grande. Acho que ele tinha voltado pra cá. E aí comecei a olhar as fotografias, coisa mais linda, assim, umas fotografias lindas, né? Todas de araras em ambiente urbano. E ele falou assim, e aí eu tô pensando em que as pessoas olhem essas fotos escutando essa música, assim, ó. Aí ele ficava fazendo as músicas, os temas na viola de coxo, né? Aí eu pensei, mas esse instrumento é muito repetitivo, Thiago, ele é um instrumento limitado e tal. Ele falou assim, então, acho que a gente poderia colocar alguma coisa com orquestra junto, junto da viola de coxo. Aí já me acendeu a luz. Eu falei, puta, aí vai ficar bom. Porque você tem a viola de coxo tocando com a orquestra junto por cima, com todo aquele colorido, um monte de coisa. E aí virou, deve ter até um CD aqui. Se não tem, deveria ter. Porque esse álbum foi lançado junto com o CD, que tem as melodias que ele esboçou, ele compôs na viola de coxo e com a criação orquestral que eu fiz para... Isso aí tem a ver com o projeto Filarmônica Jovem do Pantanal? Ou é a mesma coisa? Aí a Filarmônica Jovem do Pantanal foi um grupo que a gente montou com a meninada. Na época, eles deviam ter os seus 14, 15 anos, para fazer uma série de apresentações disso aqui. O que era? Aí essas imagens eram passadas num telão, enquanto a orquestra tocava a trilha sonora do CD que tem aqui, legal. Entendeu? Aí a gente fez isso, acho que em 2015, se eu não me engano, 14. Fizemos uma circulação justamente com essa meninada da orquestra,
tocando o que está no CD e as imagens do Thiago sendo projetadas. E ele disse que tá em contato com outra editora agora para fazer um segundo volume, se eu não me engano. Caraca, Tomara que dê certo. E aqui antes um pouquinho a gente estava falando sobre a sua experiência em Dubai. Dubai. Conta um pouquinho pra gente sobre essa Expo Dubai 2020, que foi em 2022. 2022, Lembrando que a gente é amigo do Sheik, né? Ah, é verdade. Já passou por aqui o Alan da 067 Vinhos e ele tem uma história engraçadíssima lá com o pessoal do Dubai. A gente tem outro amigo aqui que já foi pra Dubai. Foi pra Dubai. Quando for Dubai, eu vou mostrar as duas fotos que eu tenho com esse aqui e esse aqui, ó. Olha, a gente foi uma grande conquista, naturalmente, para todo mundo, né? A gente foi numa delegação de 50, uma orquestra grande, com 50 músicos, envolvendo músicos daqui de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, de Pará, Espírito Santo. Foi um projeto que a mineradora Vale patrocinou para levar a cultura brasileira para a Expo Dubai. E a Vale aqui, ela é quem que patrocinou desde o início o projeto do Moinho Cultural para o sul-americano, né? Então, o vínculo que a Vale tinha aqui no estado era com essa turma. E, através disso, a gente criou, junto com outros lugares que têm o mesmo programa cultural, essa situação. A gente trabalhou demais. Tinha que trabalhar com ensaios à distância, aí tinha os outros 2 colegas que também eram responsáveis pelos outros núcleos, a gente tinha que estar sempre se encontrando, se visitando mutuamente, porque não dava para você ficar transportando 50 músicos de uma hora para outra, para pré-preparação, né? Então, foi um desafio enorme, mas foi uma coisa muito fantástica, cara. Tudo assim de primeiro tratamento, a gente foi muito bem recepcionado no concerto que a gente estava fazendo. Tinha 60 mil pessoas na página da Expo vendo ao vivo, mais o pessoal local, né? Tava todo mundo ainda meio assim com restrição por causa de pandemia. A gente tinha que enfiar cotonete no nariz todo santo dia. Isso era um saco. Né, cara? Aonde você fosse, você tinha que para fazer teste de Covid a toda hora. E tinha os distanciamentos, tudo. Mas foi uma... Infraestrutura gigantesca. Não, é inigualável, né? Tudo, parece que é de isopor, tudo, assim. Parece que é desenhado, assim. Chega no aeroporto, você já parece que acabaram de desenhar o aeroporto, assim. Acabaram de passar uma tinta que é tudo de plástico. Tamanha a perfeição, né? E... Agora, a Expo em si era muito grande. Eram 100 e cacetada de países, cada país com um pavilhão, assim, que... tamanho de uma quadra. Não dá para ver tudo, né? Eu gostei de ir pro deserto. Isso eu gostei muito. As fotos são incríveis. E a gente levou os instrumentos lá pro deserto. Tem no seu Instagram isso? Tem no meu Instagram. Tem eu andando com camelo e tudo lá no deserto. Sim, legal. É a música, né? A música atravessando fronteiras, né? Muita gente, por exemplo, você falou do centro. Muita gente que não sai. Agora, veja uma coisa que eu acho que eu acho que a gente... eu, como era responsável, não que era imposto, mas eu me senti responsável, já que eu sou um dos responsáveis, uma das pessoas que está organizando artisticamente o concerto todo, que a gente tivesse realmente coisas que têm a ver com a gente em Mato Grosso do Sul para levar para lá, de música. Porque a música do Sudeste e a música do Nordeste, ela é extremamente representada fora do país, né? Quem é que não conhece o Tom Jobim? Quem é que não conhece o Dorival Caymmi? Eles são o Caetano Veloso, poxa vida. Então, assim, agora, naturalmente, no nosso concerto tinha Pixinguinha, Tom Jobim, coisas de música brasileira. Mas a minha parte, eu coloquei, inclusive, coisas que a gente tem aqui como música brasileira, mas que, na verdade, nem são. Por exemplo, a Mercedita é música de um compositor argentino. Colocou. Claro. Porque ela é nossa. Ela é muito cultural. Ela é uma bandeira cultural de Mato Grosso do Sul. Forte. Sim. Ela é uma bandeira cultural de Mato Grosso do Sul. O que mais que você colocou numa MS? Uma polca do Hermínio Gimenez, chamada Chetron Poraçá. Que o Hermínio Gimenez, ele vivia aqui, vivia passando por aqui. Ele tinha essa coisa com a gente. Então... isso é mais música sul-mato-grossense, mais música brasileira para nós, sul-mato-grossense, do que se você tocar alguma outra música
Porque todas as nossas músicas dos compositores aqui do estado, eles vivem falando isso de boca cheia. Nossa influência com a música paraguaia é enorme, nossa influência da música de fronteira é enorme, entendeu? Então, assim, e se a gente for pegar, hoje existe uma linha imaginária geográfica que divide o estado de Mato Grosso do Sul, mas que culturalmente ela não existe, porque antes da guerra até esse território era diferente, né? Tem pedaços que hoje é nosso daqui do estado, mas que era território paraguaio antes da guerra, né? E culturalmente essa linha não tem como existir, né? Não tem como você catar o mapa do Brasil e traçar uma linha cultural entre Mato Grosso do Sul e Paraguai e falar, a partir de aqui não vai ter essa influência, né? Aqui tem. Aqui nós temos divisa com a Bolívia e com o Paraguai, e essa influência. Sobretudo com os paraguaios, a nossa troca de influência é enorme, né? É enorme. Veja o nosso tereré, nosso rico tereré. Então, e os ritmos que são considerados ritmos regionais. Nossa, guarânia, a polca, o chamamé. Sim. Isso aqui é mais forte do que o samba. Não que a gente ouve samba aqui, tem grupos de samba, tudo bem, mas estou dizendo... Culturalmente, para nós, é muito mais forte. Exatamente. Entendeu? Maestro, com tantas realizações que você trouxe aqui nos projetos, você recebeu muitas homenagens, muitas moções, né? Como é que você lida com esse reconhecimento e como que isso influencia o seu trabalho na música e educação? Eu acho que eu vou deixar para ver isso aí depois quando eu ficar um pouco mais velho. Eu já estou um pouco velho, mas é que não dá tempo, cara. Eu acho que essas são uma coisa que vão ficando na história da gente, né? Não dá para ficar pensando assim, eu não consigo mensurar direito. Sim. Não consigo. Tipo, vai acontecendo. Pode ser que depois, mas se eu estiver mais desacelerado, que é uma coisa que eu vou me dedicar mais, eu acredito também, quando eu estiver mais velho, é a escrever mais músicas, compor mais peças. Porque eu faço isso muito hoje por ofício, né? Trilha sonora, arranjos para os diversos grupos, a criação musical para toda essa meninada das orquestras jovens, o Moinho Cultural Sul-Americano. Já desde 2012 eu faço o espetáculo no final do ano, é 1 hora de música, de orquestra e balé. Então, assim, e tudo muito no time, na produção, né? Talvez quando tiver... E eu toco também. Eu tenho, de ano passado para esse ano, eu comecei a tocar com uma amiga minha, uma grande flautista excelente. Ela mora um tempo no Brasil e um tempo nos Estados Unidos, em Nova York. Agora ela está lá, inclusive. Mas esse trabalho que eu tenho feito em duo com ela também é um trabalho que tem me obrigado a estudar muito mais o meu instrumento para tocar, pelo menos um instrumentista de altíssimo nível, né? Então, e a gente está com um projeto para fazer uma gravação da obra completa do Patápio Silva para flauta e violão. Então, assim, não dá tempo de curtir muita coisa, não. Embora eu seja uma pessoa, assim, bem vaidosa. Eu gosto de falar, poxa, que bacana, ficar, sabe? Olha, isso aqui, que legal, ego, né? Que gostoso, né? Mas eu acho que é porque você faz sem esperar, né? O jeito que acaba você fala pra gente aqui, o seu coração é imenso, assim, a sua dedicação em todos os projetos. O pai também ficaria, eu acho, orgulhoso pra caramba, cara. E acho que vem, né? Quando a gente faz com amor. Meu pai? Não, ele ia me pedir dinheiro emprestado e depois não ia devolver. Toda vez que ele vinha propor algum negócio... Podia saber, cara. E meu irmão é bem parecido. Sério? Nossa senhora. Mas era... E ele, meu pai e meu irmão, eles viviam se trapaceando. Era uma barata. Né? Meu irmão, eu amo de paixão, cara. Nossa, mas não faço negócio com ele. Fácil, porque eu sou tonto. Porque a gente ama, eu faço porque eu sou tonto. Uma vez eu emprestei 10 mil reais pra ele comprar ia inteirando pra comprar um outro barco, que ele trabalha com barco de pesca lá no litoral, né? Olha, pintou um negócio, você não quer me emprestar? Eu falei, cara... Eu falei assim, tá, eu vou pegar... Querer muito forte. Vou pegar no banco, então você paga as prestações, tá bom? Não, tranquilo, fica sossegado. Foi isso. Até hoje. Até hoje. Não, depois pagou. Mas demorou um tempo. Demorou um tempinho. E aí é legal porque ele fala assim, mas teve uma moto uma vez que eu te vendi, que não sei o que, não sei o que lá. Eu sempre paguei, imagina. Eu tenho dificuldade para poder dar calote nos outros. Que legal. Meu pai era mal barato. Ele chegava até minha mãe também, já depois de separados os dois já. E ele falava, ele ia lá e fazia um empréstimo lá no nome dela para ele e depois ficava a ver navios.
Eduardo, a gente já trouxe várias pessoas interessantes aqui. Inclusive, a gente já trouxe um neurocientista e a gente explicou para o pessoal que está lá em casa como ser um neurocientista. E conta pra gente também, se tem alguém que está ouvindo a gente, como ser um maestro? Como que faz essa jornada até chegar onde, né? O maestro tem uma coisa assim, é muito amplo. Mas o que é um maestro, né? Pode ser uma pessoa que simplesmente tem a função de dirigir um concerto orquestral. Ele vai atuar regendo a orquestra, é um maestro. Ele pode também, pode ser atribuído a um criador musical, a um organizador. Para mim, maestro seria uma pessoa que organiza música no sentido mais amplo, né? Por exemplo, eu tenho, a minha função maior é verificar qual é o cenário que eu tenho de pessoas tocando e com aquilo conseguir fazer a melhor música possível, entendeu? Uhum. E eu acho que essa porque é um misto de coisas, porque no meu caso, eu sou, como estava ali escrito, eu sou um arranjador, um criador musical, um compositor, sobretudo um professor de música, um instrumentista. Então, se for para ser um maestro como eu acho que teria que fazer basicamente essas coisas. Mas existe uma graduação claro, de... Tem. Mas não, na arte nem sempre isso daí é determinante. Né? Porque o diploma não tem som, né? Boa frase. É verdade. O negócio é a habilidade, né? Diploma não tem som. Eu sou formado, eu fiz curso superior em música, mas tem muita gente que não tem. O que a pessoa tem que adquirir é o conhecimento. Independente de onde. E aplicar esse conhecimento. Lógico, se você... Vamos supor. O fulano não fez faculdade. Cara, mas ele não fez faculdade. Mas vamos supor, ele tem aula com o Cartola, né? Não, sim, mas tem vários casos. Não, no caso da música popular é mais comum. Estou dizendo no caso da música de concerto mesmo. Né? É importante que a pessoa adquira o conhecimento aonde estiver disponível. Normalmente nos cursos superiores é onde está ali. Mas não quer dizer que também que a pessoa vai fazer isso e automaticamente vai ser sucesso. E também não quer dizer que alguém que adquiriu esse mesmo conhecimento que está lá, porque o conhecimento não está só na academia, ele está concentrado na academia. Somente hoje, né? Mas a pessoa tem que... O que não vai acontecer é de uma hora para outra, do nada, a pessoa se tornar alguma coisa. Sim. O que é insubstituível, acho que não é o diploma, não é é o conhecimento. O que você vai aprender. E normalmente você vai passar com quem você vai aprender. Porque um bom professor, um bom mestre, ele é determinante para que você aprenda tudo com mais clareza, com mais rapidez, com mais facilidade, né? Com mais eficiência. Você teve algum mentor nessa jornada? Eu tive um monte. Vários. Legal. E depois que você começa a trabalhar com aquilo todo dia, você passa a ter mentores que você normalmente nem conhece. Ou você começa a estudar, por exemplo, você passa um tempo inteiro verificando um monte de quarteto de cordas do Beethoven, uma coisa assim, ou de Mozart, você começa a entrar no pensamento do camarada. Né? Pensar como ele pensava, né? Ou entender e falar, então isso é assim, isso, né? Tipo, quando a gente está mais jovem, o professor nos auxilia, né? Nisso daí, sobretudo num curso formal, numa faculdade, por exemplo. Mas tem muita coisa que eu faço no meu dia a dia que eu não aprendi na faculdade. Muito. Não, é legal, sobretudo as coisas com essa variedade toda de coisas que esses projetos todos de ensino de música, projeto social, isso daí não é uma disciplina acadêmica. Isso é uma disciplina da vida social. Exatamente. Da tua... Que legal, cara. Da realidade da gente, né? Bom, e agora a gente tem um momento muito bom aqui, que é a roda de tereré. E na roda de tereré não tem muita resenha. Assim como a gente tá tomando aqui o tereré, né? Toma o tereré, já devolve pra pessoa. E não tem muita resenha, a gente pega a guampa, toma e assim a gente vai fazer as perguntas pro nosso convidado, tá? Vamos fazer perguntas rápidas, você responde da forma mais rápida e mais... É um ping-pong. Isso, de frente com o Novocast. Entendeu? Sabrina, começa aí. Tá, a gente quer saber quem é o Eduardo, fora do maestro. 1 hora conversando que vocês não sabem. Fora o maestro. Cara, eu fora o maestro, não sei, eu sou músico.
Eu sou um escravo da música, essa é a verdade. Um dia, se eu me encontrar com ela, se existir esses negócios aí de, né, os deuses gregos, tem o deus do esporte, o deus do fulano, o deus do mar, e tem a deusa da música. Aí eu vou falar, você judiou, né, cara? Você judiou. Eu posso não ter sido o seu mais brilhante, como Beethoven, Vivaldi, Bach, mas esse daí você fazia suas rodinhas e falava, lá vai o tonto lá. Olha lá o tonto já que vai fazer lá agora. Quer ver? Semana que vem eu vou aprontar uma pra ele. Então, assim, na verdade, o que me define, eu tenho certeza que eu sou um devoto dos mais fiéis, se não o mais fiel a essa senhora aí. Que legal, cara. Legal. Música. E tem um primeiro pensamento do dia, quando você acorda, a primeira coisa que você pensa? Tô atrasado. Você é mais diurno ou mais noturno, certo? Depende do compromisso. Se eu tiver de férias e não tiver compromisso cedo, eu começo a acordar bem tarde. E aí eu vou dormir tarde também. Sobretudo quando eu vou lá pra casa do meu irmão, a gente é férias. E quando eu ver, tô indo dormir 4 horas da manhã, acordando 2 da tarde. Férias, né? Sim. Litoral. Caraca. É porque, tipo assim, meio-dia não dá pra você ir pra praia, porque vai torrar tudo, a gente vai ficar no verão. Então você acorda às 3 logo. Na hora de ir pra praia. Tem alguma paixão? Música, né? Claro. Percebe-se. Meus filhos, as pessoas que a gente ama, quem tá próximo da gente, naturalmente. Eu convivo com muitas pessoas. Eu tenho muitos amigos que são hoje amigos na casa dos 25, 26, 27 anos, que tocam, trabalham comigo, mas que eram meus alunos desde que tinham 9 anos de idade, 10. Então, eu tenho uma gama de relacionamento afetivo muito grande, né? Para além dos filhos e tudo, né? Essas coisas assim que... Então, eu tenho Legal. essas... Talvez essa pergunta aqui seja meio saia justa, mas tem algum trabalho, uma composição, Menina dos Olhos preferido, assim, entre todas as coisas que você já fez? Não. Eu também não procuro pensar muito nelas, porque está sempre vindo coisa nova, né? A minha produção é bem estafante. Tem vezes que eu começo a escutar coisas que eu fiz há 10 anos atrás e eu começo a me emocionar e chorar. Porque eu não lembrava. Você é muito emotivo, né? A gente Não lembrava. Legal. E aí eu vejo, puxa, cara, que bonito. Aí eu lembro de quando que foi, do que foi apresentado, coisa assim. Mas não está na minha hora ainda de pensar e falar assim, eu preciso compor agora uma coisa, ou fazer um trabalho que é a minha essência, que é o que eu estou pensando, que vai me colocar, que vai colocar minha existência aqui. Não, as coisas são feitas mesmo como ofício mesmo. Tipo assim, cara, preciso fazer um sapato agora, porque o cliente vai vir buscar daqui a pouco. Esse sapato tem que estar bonito, caber direitinho no pé dele, tem que ser um sapato bom. É mais ou menos assim que tem sido comigo até hoje. E não significa que sejam coisas ruins, tem coisas que são ótimas. Né, que eu realmente vejo, por acaso eu vejo de novo, analiso, vejo a partitura e falo, poxa, que lindo isso daqui. Preciso aproveitar isso aqui e fazer de novo. Porque é muita coisa, cara, é sério. Olha, uma coisa que eu acho um barato que eu fiz, eu não sei se vocês conhecem um músico, chama Geraldo Ribeiro, o Geraldão. Ele é um dos caras mais criativos que eu conheço, assim, sabe? Ele é extrovertido, um artista... Eu fiz com ele, eu tive uma encomenda do governo do estado para comemorar o centenário do Manuel de Barros. Falei assim, a gente queria que você compusesse 4 peças para coro infantil, crianças cantando e orquestra e tal. Falei, tá bom. Aceitei a encomenda e fui atrás do Geraldo, que eu vejo ele sempre. Falei, Geraldo, eu preciso fazer tal coisa. Vamos pegar algumas palavras assim, não é para pegar a música do Manuel de Barros e transformar em canção. Vamos pegar algumas palavrinhas assim e fazer uma coisa para criança cantar. Cara, aí eu fiz essas coisas com ele, 4. Aí toda vez a gente apresentou... Aliás, o dia que a gente apresentar, que é um toró, acabou não acontecendo. A gente eu apresentei outras situações. E às vezes quando eu lembro daquilo que eu vou olhar, ver a partitura e tal, eu me emociono. Isso foi uma coisa extremamente de encomenda, assim. Arte no raciocínio, né? Legal. Arte no raciocínio. Eduardo, você tem qual que é o seu valor mais inegociável, que você não abre mão, que você tem que dormir à noite, pôr a cabeça no travesseiro e você não negocia? Que eu não negocio? Algum valor, né? Sei lá. Eu acho que é fidelidade. Com as pessoas que passaram pela sua vida. Legal. Isso é inegociável. As pessoas às vezes ficam até... Às vezes você está trabalhando com uma pessoa... Eu trabalho, por exemplo, com muitos setores que envolvem política. Política que eu digo assim, política cultural mesmo, não política partidária, tal, mas porque
às vezes, um dos setores que movimenta a cultura é o setor governamental, seja ele estadual, seja ele municipal. E há muitas trocas de comandantes, né? Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma gratidão e um reconhecimento que não tem como deixar ou de citar, ou de viver, ou de atender algum pedido quando é solicitado com as pessoas que em determinado momento tiveram em determinadas situações de comando cultural que auxiliaram para que coisas determinantes acontecessem. Legal. Então, isso daí a gente não pode esquecer, porque faz parte da vida da gente. Quem passou pela vida da gente e deixou alguma marca interessante, a gente apagar aquilo, a gente está apagando um pouco da nossa vida também. História, né? Isso aí. E se você tivesse que falar de alguma pessoa que marcou a sua vida, qual seria? Nesse sentido que eu estou falando? Não, no sentido de contexto de vida mesmo. Minha mãe. Tudo até Sua aqui. mãe. Minha mãe. Qual que é a sua principal Eu vou virtude? falar, já que você falou, se fosse uma pessoa que você está falando, achei que você ia falar nesse sentido, Aham. mas já que não era, mas eu vou falar. Sim. Uma figura que cabe nitidamente nesse Contexto. exemplo que eu estou dando é um senhor chamado Américo Calheiros. Pô, é um cara que mudou Entendeu? muita coisa aqui já. Sim, realmente. Com ele que a gente conseguiu fundar a Sinfônica de Campo Grande, com ele que a gente começou o Festival Encontro com a Música Clássica. Ele já não está no comando das coisas há muito tempo e eu não posso deixar de... Sim. Mas foi um Legal. cara que trouxe Mesmo que muita ele volte, coisa ele é boa, envolvido né? com política. E tem vezes que ele fala, vai ter uma reunião assim, tá, eu vou, independente de eu estar... porque, eu tô falando sério, a gente vai negar... Ele incentivou muito a cultura aqui. Claro, de um modo especial, essas coisas que eu... Sim. Há outras coisas que eu gostaria que ele tivesse incentivado ou influenciado mais, mas também a gente não consegue tudo. Eu também não tinha assim, um contato tão próximo com ele. Sim. Mas não adianta. E a gente que trabalha com isso, a gente é um agente de intersecção das coisas que acontecem, né, culturalmente. Qual que é a sua principal virtude, maestro? A minha, acho que é a beleza, né? Beleza. A humildade. A humildade. A minha humildade é com H maiúsculo e dourado. Você tinha um amigo meu que falava assim, cara, não, eu sou humilde, cara, eu sou tão humilde que eu sou o cara mais humilde do mundo. Eu não suporto pensar que possa ter alguém nesse mundo que é mais humilde do que eu. Ai, legal. Ai. Bom, Mas eu acho que a minha maior virtude, além da beleza, é a determinação. Tipo assim, eu sou teimoso, né? Se eu falo que eu quero fazer uma Vou coisa... fazer até dar certo. Mesmo que alguém diga que não vai dar certo, não, vai fazer até dar certo. eu não escuto. Eu não escuto. Entra para um ouvido e sai para o outro. Cara, eu sei isso que é vai dar muito certo. legal. Não tem essa de falar que não vai dar certo. Eu vou fazer dar certo, né? Não vai dar certo. A intuição já é fantástica com relação a isso. É difícil. E mesmo que eu tente um monte de coisa e não dê certo, não tem problema. Tá certo. a gente... Tipo, não deu certo do jeito que você imagina. Minha cabeça está sempre inventando alguma coisa para... mas aí, não deu certo isso, aquilo, outro, mas de um modo geral... Valeu. Legal. Você consegue resumir pra gente, assim, o seu propósito? Qual que é o seu propósito? A gente já tá vendo tudo que você faz, mas você consegue sintetizar isso em algumas palavras? Putz, Qual é o seu propósito? continuar fazendo o que eu faço. É uma coisa que, às vezes, eu fico pensando assim... Impacta pessoas, impacta vidas? Eu não sei o que é. Impacta a minha, sobretudo, né? Uma motivação muito grande. Eu me sinto com muita energia para fazer todas essas coisas que eu faço. Eu me sinto sempre com muita disposição. Por exemplo, às vezes eu fico pensando, né? Eu vou pedir. A gente fala, poxa, o que eu vou pedir para Deus? Pede para Deus, né? A gente tem essa coisa desde criança. Sua mãe fala, você reza, faz uma oração, pede não sei o que para Deus. Aí eu, na verdade, não preciso pedir nada. Eu agradeço muito o que eu tenho e só peço uma coisa. Deixa continuar exatamente como as coisas estão. Se der certo, se puder. E, naturalmente, saúde, que é o que a gente precisa. Que para nós, para os filhos, para as pessoas que a gente gosta. Porque, gente, eu não tenho que pedir mais nada. Eu não quero eu não tenho raiva de ninguém para pedir para Deus prejudicar aquela pessoa. Então, não é o caso. Se vinga de fulano para mim. Não tenho. Eu não preciso pedir nada mais, porque eu tenho tudo que eu preciso, mais do que eu preciso. Né? Não é nem aquele chavão de, nossa, eu nasci pobre, sem nada, pelado. Não, realmente, eu já tenho muito mais coisas do que eu pensei que eu ia ter na vida. Mas muito mais. Eu tenho muito mais do que eu pensei. Eu tenho tanta coisa que o dinheiro não pode comprar, cara.
Isso sempre quando a meninada às vezes está tocando e tal. Uma vez uma menina falou assim para mim: professor, é verdade que a gente vai ganhar um monte de instrumento novo? Eu falei: é. Que legal, professor. Nossa, que bacana, não sei o que. Eu falei assim para ela: olha, instrumento, filha, não é nada. Instrumento, às vezes, não é porque é novo também que é bom. Tem instrumento em carro novo que é uma porcaria, você pega um carro mais velho que ele é muito melhor, né? Mas assim, agora, instrumento, meu amor, qualquer um com dinheiro vai lá e compra. De uma hora para outra, o instrumento está na mão dele. Agora, uma menina que nem você, que se não soubesse tocar o teu violino agora, as pessoas podiam trazer todo o dinheiro do mundo e entregar na mão de quem fosse, que isso aí não ia acontecer. Isso é uma construção que a gente faz, e é uma construção muito valorosa. E isso não tem dinheiro que pague. São coisas que o dinheiro não compra. Não compra. E são as coisas que realmente têm muito valor. São valiosas, né? Legal. Isso daí tipo, é... a autoestima da criança, né? Dela se valorizar, se amar e enxergar o potencial que ela tem. Porque a gente é induzido a pensar muito que o dinheiro vai trazer felicidade pra gente, conforto, status, né? As pessoas que têm muito dinheiro são também... É o giro, né? É venda, é o comércio, é o capitalismo. Então, o que acontece? Então, tipo assim, se você tiver uma lancha, você é feliz. Se você não tiver, você não é muito feliz. Esse que é o problema. As pessoas acham que vão ser felizes quando tiver dinheiro e sucesso. A gente tem que ser feliz na jornada, né? Porque daí, se ela pensa assim, quando ela tem o dinheiro e o sucesso, ela ainda chega lá assim na ela frente, não ela consegue. percebe que ela não aproveitou. Ela tem e um outra vazio. coisa, tem muita gente que tem muito dinheiro e é extremamente infeliz. Porque... São associações erradas. É necessário você ter dinheiro, porque você precisa ter as suas coisas. Né? Agora, você condicionar a sua felicidade, a sua realização, a sua importância à quantidade de dinheiro que você tem, é extremamente perigoso. Exatamente. Com certeza é extremamente perigoso. Porque na maior parte das pessoas tem muito mais do que precisa para viver. E para viver bem. Né? Mas às vezes um cara tem um iate, agora ele quer comprar uma ilha. E é ruim quando isso passa a fazer parte da influência e da educação dos jovens, das crianças. Fica pensando, pô, se eu não tiver aquilo ali, ninguém vai prestar atenção em mim. Eu não sou uma pessoa... Eu não tenho importância. Aí você pega uma criança que toca um instrumento, que vive um monte de coisa assim, ou que... Aí ela recebe aplauso toda hora. Ela começa a ter valores diferentes do que é você... Ser alguma coisa é tão... As pessoas me aplaudem pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. Não pelo que eu tenho. Você ser algo e não ter algo. Né? É isso aí. Então, faz parte. Eu acho que as pessoas têm que saber que você ter sua grana é importante, conquistar suas coisas é importante para você ter um conforto na vida, mas que o que você é, de fato, é o que vai te deixar... Feliz e pleno. E qual legado você espera deixar hoje? Não faço ideia, cara. Já tem construção, já tem base esse legado. Certamente já tem base. Eu já porque, olha, uma coisa eu me orgulho muito. Do país, eu me orgulho, exatamente. Exato. Eu acho que já está em volta. Eu fico, às vezes até uma certa arrogância. Fala, por exemplo, hoje aqui na capital nossa, ainda bem, eu trabalho com vários projetos de ensino musical, eu vejo várias instituições fazendo e tem tantas outras que eu não trabalho que fazem também. Mas eu acho muito legal porque isso que comecei tudo isso aqui em Campo Grande. Com aquele projeto da Fundação Barbosa Rodrigues, hoje que tem o da molecada já indo para o exterior, outros trabalhando, outras instituição que está fazendo um trabalho fantástico nesse sentido, a Fundação Exaran. Então, assim, a modificação do panorama de quem tocava instrumento de orquestra aqui na nossa cidade, eu sei que eu tenho uma atuação determinante. Show. Porque antigamente não tinha volume de pessoas fazendo. Não existia isso. Você pegar 30 instrumentos, levar lá no Taquarussu, ensinar um monte de molecada a tocar e passar a ter uma orquestra ali, essa orquestra passar um tempo, gravar um DVD, depois uma porrada deles são profissionais. Tem vários outros, já multiplicando isso, dando aula nos outros projetos. Entendeu? Então, isso daí... talvez seja a coisa mais visível do ponto de vista de impacto social. Impacto... Mas aí tem essas outras coisas todas aqui. Maestro, tem algum sonho que você ainda não realizou, que você pode compartilhar com a gente aqui, que você gostaria de realizar? Não. Não? Tá tudo? Eu vou parar para pensar nisso, deve ter, mas assim de cabeça... Tá tudo certo. Tá tudo no caminho. Eu acho que não. Eu acho que
Não tenho. Alguma coisa que eu gostaria, assim, tipo, que fala... As coisas continuem andando. É mais ou menos quando eu paro para pedir alguma coisa. É isso aí. É para agradecer por tudo que eu tenho. Se der certo, continuar assim. Maravilha. E saúde. Legal. A gente fala que todo mundo que passa aqui pelo Novocast vira nosso amigo, então agora a gente é amigo, tá? E você tem alguma pessoa que você quer indicar? Fala, puxa, eu conheço uma história inspiradora que tinha que estar aqui com vocês no Novocast. Tem alguém que você quer indicar que deveria estar aqui conosco? Olha, no meu meio, eu convivo muito com música, com músicos, né? Então aí eu teria que indicar uns 50, porque... Não vamos te comprometer, eu Eduardo. vou indicar um senhor que eu fiz um trabalho com ele, que não é da música, mas acho que talvez seja uma história muito interessante. A gente construiu ano passado uma opereta, chama Opereta Pantaneira. A gente apresentou já umas 3 vezes. O nome dele é Breno Moroni. Breno. É uma pessoa que tem uma história com o circo, com o teatro, com a televisão. Ele deve ter feito, acho que umas dezenas de filmes nessa época, até coisa do Mazzaropi e tudo, sabe? Legal. E ele está morando aqui tem um certo tempo, mas ele sempre trabalhou no Rio de Janeiro, na Globo. É um cara muito versátil, com uma história dedicada à arte muito interessante. Legal. Então, eu acho que seria uma pessoa com bastante conteúdo para poder bater um papo. A gente fez esse trabalho junto e apenas, né? Não temos assim um convívio. Sim. Mas eu acho que é a história dele, o que ele viveu, o que ele já fez, poderia ser uma coisa bem interessante. Legal, a gente tem sempre uma pergunta final aqui, que a gente deixa para o nosso convidado. É a final. É a nossa final. Final é 2.4. Se você tivesse a oportunidade, Deusa da Música, falar assim, ó, judiei de você, mas agora eu vou te dar uma oportunidade de você deixar uma mensagem que vai aparecer em todos os lugares, em todos os celulares, não tem como escapar da mensagem do maestro. Todo mundo vai ler? Todo mundo vai ler. Que mensagem você deixaria? Ih, caramba. Nossa Senhora, essa pergunta final é difícil, né? Que mensagem que eu ia deixar? Eu ia deixar assim, ó, um abraço. É que eu sempre termino as minhas mensagens assim, até com quem eu não conheço muito bem. Tipo, às vezes a pessoa faz um contato assim, até meio estranho, daí eu falo, sim, tal, não sei o que lá. Tá ok, um abraço. Eu sempre mando isso. Então eu acho que era a mensagem mais genuína que eu pudesse mandar de fato, né? Porque senão eu podia inventar uma história, mandar uma mensagem daquelas de autoajuda e tal. Mas não seria eu. Se fosse eu mesmo, eu ia mandar isso, que é como normalmente eu faço. E digo até, às vezes, com as pessoas que que é um primeiro contato, não conheço muito bem, nem tenho muita intimidade, mas é uma maneira de... Se eu tivesse aí do seu lado, eu ia te dar um abraço agora. Faz uma beleza, um abraço. Bom, pessoal, um abraço ou grande abraço, sempre assim, seria isso. Bom, nós estivemos aqui com o Eduardo Martinelli, um maestro, e entendemos um pouquinho mais de música. Foi muito legal esse bate-papo, eu amei. Muito bom. Olha só, eu fiquei com a impressão assim, você falando, né? Você falou acho que umas 2 vezes que você era escravo da música, né? Enfim. Olha pra você, assim, é como se fosse uma vela, sabe? A vela que ela acende pra iluminar e pra aquecer, né? Você tá aquecendo outros corações, aquecendo os corações da gente através da arte, da música e iluminando nos seus projetos, sabe? É isso aí, cara. É isso aí mesmo. A gente veio aqui pra gastar, entendeu? Sabe? No final das contas, quando você encontrar lá com a deusa da música, ela vai falar assim, bom trabalho, cara. Sacou? É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Eu também quero agradecer desde o primeiro contato com o Eduardo, né? No Instagram, nossa, foi super tranquilo. Não, vamos marcar, tal. Já era pra ele ter vindo e acabou dando certo agora. Estava no meio do festival. No meio do festival. Não deu. E eu espero que você se inspire aí na sua casa, né? Perceba um pouco melhor essa relação com a música, né? Com a música clássica. Eu aprendi muito, né? Vou seguir no meu ukulele. Se você não toca nenhum instrumento, não tem contato, preste atenção, assiste esse episódio, compartilhe e aí fica a nossa gratidão, tá, Eduardo? Agora a gente é amigo e... Obrigada. Eu vou melhorar também. Vou melhorar, me segura, hein? Eu vou marcar você quando eu tocar meu ukulele com a unha grande. Eu quero ver. Eu já tô até vendo. Ela deve pegar os cordas aí, aperta meio de lado, assim, tudo, e vai limitar. Eu tenho que brigar com as meninas do violino. Corta a unha. Daí se elas não vou nem mostrar, elas veem, mas ela moça, ela tocando com o negócio. Vai tocar tudo com a polpa dos dedos no violino, não vai dar certo. Ai, gente, valeu.
Valeu, gente. Falou. Obrigada, gente. E ele não vai falar nada, não? Ele falou, não. Você quer deixar o último tchau? Não. É um abraço. Valeu. Show de bola. Obrigada.